Stuart Hall, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Capítulo 4, Globalização. O capítulo anterior questionou a ideia de que as identidades nacionais tenham sido alguma vez tão unificadas ou homogêneas quanto fazem crer as representações que delas se fazem. Entretanto, na história moderna, as culturas nacionais têm dominado a modernidade e as identidades nacionais tendem a se sobrepor a outras fontes mais particularistas de identificação cultural. O que, então, está tão poderosamente deslocando as identidades culturais nacionais? Agora, no fim do século XX, a resposta é um complexo de processos e forças de mudança que, por conveniência, pode ser sintetizado sob o termo globalização. Como argumenta Anthony McGreal, 1992, a globalização se refere àqueles processos atuantes numa escala global que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações em novas combinações de espaço-tempo, tornando o mundo, em realidade e em experiência, mais interconectado. A globalização implica um movimento de distanciamento da ideia sociológica clássica da sociedade como um sistema bem delimitado e sua substituição por uma perspectiva que se concentra na forma como a vida social está ordenada ao longo do tempo e do espaço. Fecha aspas, Giddens, 1990. Essas novas características temporais e espaciais que resultam na compressão de distâncias e de escalas temporais estão entre os aspectos mais importantes da globalização a ter efeito sobre as identidades culturais. Eles são discutidos com mais detalhes no que se segue. Lembremos que a globalização não é um fenômeno recente. Abre aspas, a modernidade é inerentemente globalizante. Fecha aspas, Giddens, 1990. Como argumentou David Held, em 1992, os Estados-nação nunca foram tão autônomos ou soberanos quanto pretendiam. E, como nos faz lembrar Wallerstein, o capitalismo, abre aspas, foi, desde o início, um elemento da economia mundial e não dos Estados-nação. O capital nunca permitiu que suas aspirações fossem determinadas por fronteiras nacionais. Fecha aspas, Wallerstein, 1979. Assim, tanto a tendência à autonomia nacional quanto a tendência à globalização estão profundamente enraizadas na modernidade. Veja Wallerstein, 1991. Devemos ter em mente estas duas tendências contraditórias presentes no interior da globalização. Entretanto, geralmente se concorda que desde os anos 70, tanto o alcance quanto o ritmo da integração global aumentaram enormemente, acelerando os fluxos e os laços entre as nações. Nesta e na próxima sessão, tentarei descrever as consequências desses aspectos da globalização sobre as identidades culturais, examinando 3 possíveis consequências. Primeiro, as identidades nacionais estão se desintegrando como resultado do crescimento da homogeneização cultural e do pós-moderno global. Segundo, as identidades nacionais e outras identidades locais ou particularistas estão sendo reforçadas pela resistência à globalização. Terceiro, as identidades nacionais estão em declínio, mas novas identidades híbridas estão tomando seu lugar. 1. Compressão, espaço-tempo e identidade. Que impacto tem a última fase da globalização sobre as identidades nacionais? Uma de suas características principais é a compressão espaço-tempo, a aceleração dos processos globais, de forma que se sente que o mundo é menor e as distâncias mais curtas, que os eventos em um determinado lugar têm um impacto imediato sobre as pessoas e lugares situados a uma grande distância. David Harvey argumenta que, abre aspas, à medida que o espaço se encolhe para se tornar uma aldeia global de telecomunicações e uma espaçonave planetária de interdependências econômicas e ecológicas,
para usar apenas duas imagens familiares e cotidianas, e à medida em que os horizontes temporais se encurtam até ao ponto em que o presente é tudo que existe, temos que aprender a lidar com o sentimento avassalador de compressão de nossos mundos espaciais e temporais. Fecha aspas, Harvey, 1989. O que é importante para nosso argumento quanto ao impacto da globalização sobre a identidade é que o tempo e o espaço são também as coordenadas básicas de todos os sistemas de representação. Todo meio de representação, escrita, pintura, desenho, fotografia, simbolização através da arte ou dos sistemas de telecomunicação, deve traduzir seu objeto em dimensões espaciais e temporais. Assim, a narrativa traduz os eventos numa sequência temporal, começo, meio, fim. Os sistemas visuais de representação traduzem objetos tridimensionais em duas dimensões. Diferentes épocas culturais têm diferentes formas de combinar essas coordenadas espaço-tempo. Harvey contrasta o ordenamento racional do espaço e do tempo da ilustração, com seu senso regular de ordem, simetria e equilíbrio, com as rompidas e fragmentadas coordenadas espaço-tempo dos movimentos modernistas do final do século XIX e início do século XX. Podemos ver novas relações espaço-tempo sendo definidas em eventos tão diferentes quanto a teoria da relatividade de Einstein, as pinturas cubistas de Picasso e Braque, os trabalhos dos surrealistas e dos dadaístas, os experimentos com o tempo e a narrativa dos romances de Marcel Proust e James Joyce, e o uso de técnicas de montagem nos primeiros filmes de Vertov e Eisenstein. No capítulo 3, argumentei que a identidade está profundamente envolvida no processo de representação. Assim, a moldagem e a remoldagem de relações espaço-tempo no interior de diferentes sistemas de representação tem efeitos profundos sobre a forma como as identidades são localizadas e representadas. O sujeito masculino, representado nas pinturas do século XVIII, no ato de inspeção de sua propriedade, através das bem reguladas e controladas formas espaciais clássicas, no crescente georgiano Bath, ou na residência de campo inglesa Blenheim Palace, ou vendo a si próprio nas vastas e controladas formas da natureza de um jardim ou parque formal, Capability Brown tem um sentido muito diferente de identidade cultural daquele do sujeito que vê a si próprio ou própria espelhado nos fragmentos e fraturados rostos que olham dos planos e superfícies partidos de uma das pinturas cubistas de Picasso. Todas as identidades estão localizadas no espaço e no tempo simbólicos. Elas têm aquilo que Edward Said chama de, abre aspas, suas geografias imaginárias, fecha aspas. Said, 1990. Suas paisagens, características, seu senso de lugar, de casa, lar ou heimat, bem como suas localizações no tempo, nas tradições inventadas que ligam passado e presente, em mitos de origem que projetam o presente de volta ao passado, em narrativas de nação que conectam o indivíduo a eventos históricos nacionais mais amplos, mais importantes. Podemos pensar isso de uma outra forma, nos termos daquilo que Giddens, 1990, chama de separação entre espaço e lugar. O lugar é específico, concreto, conhecido, familiar, delimitado. O ponto de práticas sociais específicas que nos moldaram e nos formaram e com as quais nossas identidades estão estreitamente ligadas. Abre aspas. Nas sociedades pré-modernas, o espaço e o lugar eram amplamente coincidentes, uma vez que as dimensões espaciais da vida social eram, para a maioria da população, dominadas pela presença
por uma atividade localizada. A modernidade separa cada vez mais o espaço do lugar, ao reforçar relações entre outros que estão ausentes, distantes em termos de local, de qualquer interação face a face. Nas condições da modernidade, os locais são inteiramente penetrados e moldados por influências sociais bastante distantes deles. O que estrutura o local não é simplesmente aquilo que está presente na cena. A forma visível do local oculta as relações distanciadas que determinam sua natureza. Fecha aspas, Giddens, 1990. Os lugares permanecem fixos. É neles que temos raízes. Entretanto, o espaço pode ser cruzado, num piscar de olhos, por avião a jato, por fax ou por satélite. Harvey chama isso de, abre aspas, destruição do espaço através do tempo, fecha aspas, 1989. 2. Em direção ao pós-moderno global? Alguns teóricos argumentam que o efeito geral desses processos globais tem sido de enfraquecer ou solapar formas nacionais de identidade cultural. Eles argumentam que existem evidências de um afrouxamento de fortes identificações com a cultura nacional e um reforçamento de outros laços e lealdades culturais, acima e abaixo do nível do Estado-nação. As identidades nacionais permanecem fortes, especialmente com respeito a coisas como direitos legais e de cidadania, mas as identidades locais, regionais e comunitárias têm se tornado mais importantes. Colocadas acima do nível da cultura nacional, as identificações globais começam a deslocar e, algumas vezes, a apagar as identidades nacionais. Alguns teóricos culturais argumentam que a tendência em direção a uma maior interdependência global está levando ao colapso de todas as identidades culturais fortes e está produzindo aquela fragmentação de códigos culturais, aquela multiplicidade de estilos, aquela ênfase no efêmero, no flutuante, no impermanente e na diferença e no pluralismo cultural descrita por Kenneth Thompson, 1992, mas agora numa escala global, o que poderíamos chamar de pós-moderno global. Os fluxos culturais entre as nações e o consumismo global criam possibilidades de identidades partilhadas, como consumidores para os mesmos bens, clientes para os mesmos serviços, públicos para as mesmas mensagens e imagens, entre pessoas que estão bastante distantes umas das outras no espaço e no tempo. À medida em que as culturas nacionais tornam-se mais expostas a influências externas, é difícil conservar as identidades culturais intactas ou impedir que elas se tornem enfraquecidas através do bombardeamento e da infiltração cultural. As pessoas que moram em aldeias pequenas, aparentemente remotas, em países pobres do terceiro mundo, podem receber, na privacidade de suas casas, as mensagens e imagens das culturas ricas, consumistas, do Ocidente, fornecidas através de aparelhos de TV ou de rádios portáteis, que as prendem à aldeia global das novas redes de comunicação. Jeans e abrigos, o uniforme do jovem na cultura juvenil ocidental, são tão onipresentes no sudeste da Ásia quanto na Europa ou nos Estados Unidos. Não só devido ao crescimento da mercantilização em escala mundial da imagem do jovem consumidor, mas porque, com frequência, esses itens estão sendo realmente produzidos em Taiwan ou em Hong Kong ou na Coreia do Sul para as lojas finas de Nova York, Los Angeles, Londres ou Roma. É difícil pensar na comida indiana como algo característico das tradições étnicas do subcontinente asiático,
quando há um restaurante indiano no centro de cada cidade da Grã-Bretanha. Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas, desalojadas de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem flutuar livremente. Somos confrontados por uma gama de diferentes identidades, cada qual nos fazendo apelos, ou melhor, fazendo apelos a diferentes partes de nós, dentre as quais parece possível fazer uma escolha. Foi a difusão do consumismo, seja como realidade, seja como sonho, que contribuiu para esse efeito de supermercado cultural. No interior do discurso do consumismo global, as diferenças e as distinções culturais que até então definiam a identidade ficam reduzidas a uma espécie de língua franca, internacional ou de moeda global, em termos das quais todas as tradições específicas e todas as diferentes identidades podem ser traduzidas. Este fenômeno é conhecido como homogeneização cultural. Em certa medida, o que está sendo discutido é a tensão entre o global e o local na transformação das identidades. As identidades nacionais, como vimos, representam vínculos a lugares, eventos, símbolos, histórias particulares. Elas representam o que algumas vezes é chamado de uma forma particularista de vínculo ou pertencimento. Sempre houve uma tensão entre essas identificações e identificações mais universalistas. Por exemplo, uma identificação maior com a humanidade do que com a inglesidade, Englishness. Esta tensão continuou a existir ao longo da modernidade. O crescimento dos estados-nação, das economias nacionais e das culturas nacionais continuam a dar um foco para a primeira. A expansão do mercado mundial e da modernidade como sistema global davam o foco para a segunda. No capítulo 5, que examina como a globalização, em suas formas mais recentes, tem um efeito sobre as identidades, pensaremos esse efeito em termos de novos modos de articulação dos aspectos particulares e universais da identidade, ou de novas formas de negociação da tensão entre os dois.